vá assistir umas 3, 4 vezes para o seu coração sentir. Se o coração cantar, tudo bem, mas se não cantar, outro espaço vai aparecer. Procura primeiro o conhecimento, que com o estudo a tua espiritualidade vai te mostrar o local certo. E como a alma ela precisa do impacto, você vê as sessões de Exu e Pombagira são as que mais lotam quando se abre num terreiro. Lota a sessão porque a alma necessita de contato com a sombra para poder encontrar a luz. Então, Exu e Pombagira são mestres da travessia, são agentes kármicos por natureza. Eles vão nos ajudar nessa travessia, nessa parte mais umbralina nossa. Quando o tempo estiver tomado, aquele espírito ele não tem mais conexão com você, ele não consegue, ele tenta até, ele falou, putz, tenta, eu não consigo mais acoplar porque o campo eletromagnético desse médium não me permite mais nem o intuí-lo direito como eu gostaria. Conseguia 60% com esse médium, não consigo nem 10% agora. Outro vai tomar o lugar, pela lei da afinidade, esse vai conseguir os 50% que falta. Talvez o guia vai ficar com 10%, tentar tirar ele daquela situação, só que o nível de influência é tão grande quando esses vendilhões do templo entram, que ele vai ser pego pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência, e aquilo não vai parar mais. Quando o tempo estiver tomado, aquele espírito ele não tem mais conexão com você, ele não consegue, ele tenta até, ele falou, putz, tenta, eu não consigo mais acoplar porque o campo eletromagnético desse médium não me permite mais nem o intuí-lo direito como eu gostaria. Dentro da tua visão e também de outros sacerdotes, existem amplitudes nessa linha de raciocínio. O que até que ponto vai a caridade, o que deve ser caridade e o que pode ser monetizado, o que pode ser rentabilizado dentro de um trabalho de Umbanda? E aí eu falo para quem está assistindo dentro de uma amplitude de manter um espaço, de trazer conhecimento e o atendimento em si. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Fael Molina e você está assistindo aqui ao podcast Filhos do Todo. Hoje nós vamos conversar sobre um universo maravilhoso que é a Umbanda, que é o universalismo, que são as práticas que estão inseridas. Tem todo um universo dentro do cenário que hoje nós temos aqui no Brasil, da espiritualidade, envolvendo caridade, envolvendo mediunidade, envolvendo ritualísticas ancestrais e também o dia a dia dos médiuns, das pessoas que estão aí dentro de uma espiritualidade. Então, com uma pegada universalista, com uma pegada ampla hoje, nós vamos falar sobre esses assuntos com Ricardo de Nápoles. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui, Farrell. É muito bom estar aqui nos Filhos do Todo, acompanho vocês, né? Eu e minha esposa já vimos várias entrevistas e é muito bom estar aqui falando sobre a Umbanda, falando sobre esse tema universalista, que é tão importante para desmistificar, né, tanta coisa que a gente vê por aí. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, aí mais um convidado da Produções Wagner Borges, né? Nosso querido professor Wagner Borges sempre faz boas pontes e quero agradecer aí ao Wagner por ter indicado esse convidado bacana para a gente poder conversar. Ótimo. E vamos falar então, vamos entrar nesse assunto da Umbanda, porque assim, é muito querido, né, o público aqui, e em relação à Umbanda, o público gosta muito. Eles têm ali às vezes uma variação para outra vertente, mas sempre tem algo ligado à Umbanda. E para você, vamos começar com essa pergunta. Como é que você enxerga esse movimento, ou essa religião, essa filosofia, ou um pouco de tudo que se chama Umbanda? Porque eu vejo assim, eu vejo o gosto a pegada da Umbanda, porque é uma pegada que tem muito acolhimento envolvido. Acolhimento, e também ela traz aquela pluralidade, né? Aquela união daquela diversidade toda rica da nossa cultura, né? Então essa junção toda ela está intrínseca no meio social e no inconsciente coletivo. Então eu acho que isso impacta muito dentro da alma da pessoa. A busca de uma proteção, a busca de um aconselhamento, a busca de um guerreiro, a busca de um ancião. Então, constantemente, eu vejo pela minha vida dentro da Umbanda, as pessoas procurarem muitos centros de Umbanda sempre em busca de algo que lhes faltam.
E eu vejo que como a Umbanda ela é multifacetada, ela tem inúmeras vertentes assim universais de atendimento. Eu percebo que ela vai se encaixando como uma grande, como se fosse grande peças de quebra-cabeça para cada pessoa. E com isso eu acho que vai dando essa necessidade do pessoal buscar a peça que falta. Então, banda, eu acho que é isso. Ela tem as peças e o ser humano ele vai buscando as peças dentro das suas vertentes. E é legal você falar sobre isso, porque nós temos no nosso cenário brasileiro muita mescla, né, de várias vertentes. E eu acho super legal isso, benzimento, aquela pessoa que vai na igreja durante a semana, mas vai tomar um passe lá no meio da semana também, vai na Umbanda. Antigamente era muito comum isso, hoje em dia está um pouco mais segregado, né? Só que tem pessoas que ainda têm uma dificuldade quando o assunto é Exu. As pessoas têm um pé atrás. Às vezes a pessoa até fala assim: olha, eu vou lá, eu gosto, mas é aquela do bem, né. E aí quando você fala Exu, a pessoa tem pessoas que ainda espiritualizadas, que estudam, que ainda têm uma certa dificuldade, uma resistência, né. Por que você acredita que ainda existe esse preconceito, não só com a Umbanda, mas assim, dentro do preconceito da Umbanda, existe uma ponte de um preconceito maior com a figura do Exu, do guardião, né. Por que você acha que ainda tem tudo isso? Então, isso tudo vem de uma demonização que foi feita de Exu e Pombagira, com base numa vertente realmente que vem de uma vertente cristã, que precisa de um céu e de um inferno. E como a Umbanda ela trouxe o sincretismo muito forte logo no início, né, essa equiparação, essa fusão de religiões, onde houve a fusão da Igreja Católica, com os santos católicos, com os orixás, e aí essa fusão toda também se trouxe essa questão de céu e inferno. Então precisava-se criar também a figura do demônio, né. Então, como a Umbanda não acredita em demônios e nem em diabo, acredita em faixas vibratórias, Exu foi o escolhido de ser, assim, o diabo da Umbanda, né, assim como Pombagira, a mulher do diabo. Mas, infelizmente, até hoje, nos terreiros de Umbanda, até para os próprios médios, por falta de estudo e de conhecimento, eles também trazem esse estigma, que é da própria sociedade, de o Exu ser algo realmente maléfico. E isso realmente tem que ter muito cuidado mesmo, porque quando se trabalha com uma linha que trabalha com nossas sombras, que trabalha com a esquerda, ela abre brechas sim para qualquer outro tipo de conexão. Então, na Umbanda se trabalha com o que a gente chama de Exu de lei, né, que é o Exu que respeita a lei de Umbanda. Não é, ou tem outras vertentes que trabalham também com Exu, outras bandas, mas que vamos supor assim, é uma linha mais livre, que aí abre vertentes para outros Exus que para a Umbanda não são Exus. E é isso que causa uma confusão enorme e um medo enorme no meio, vamos assim, umbandista ou quimbanda, que acaba o pessoal temendo, porque vai vendo os vídeos, vai vendo coisas por aí nas redes sociais, que não é próprio da Umbanda. Exu não faz maldade, Exu não faz o mal, Exu não traz a mulher em 24 horas, não traz o amor ali em 48 horas, não faz mal para o outro, não mata, não faz nada para matar ninguém. Isso são outros espíritos que comprazem com isso, mas que se denominam Exus, mas que para a Umbanda não são Exus. Exus na Umbanda são guardiões, são protetores, são aqueles que descem em regiões sombrias para tirar o espírito humano da onde ele está preso, nos coloca de frente para a nossa sombra. Então, ele respeita uma lei, respeita uma regra pré-determinada. Então, são espíritos que eu considero de escola, que vêm para a Umbanda para mostrar aquilo que a gente não consegue enxergar, nos coloca de face às nossas sombras para nos levar para a luz. Então, por isso que o povo tem que estudar. Eu costumo falar assim, cara, fora do conhecimento não há libertação, tem que estudar, tem que procurar compreender o que são as entidades, e a Umbanda, ela é muito séria quando ela traz realmente o contexto das entidades. Quando a gente vê essa vertente para um lado mais, vamos botar assim, diabólico, demoníaco, né, como o pessoal gosta de falar, é uma vertente que não é Umbanda, sabe, que não é Umbanda, é uma outra banda, mas porque assim,
Nós vivemos num mundo dual, Farrell, né? Onde a gente pode escolher trabalhar numa polaridade positiva, numa polaridade negativa, em faixas vibratórias falando. Quando eu escolho, pela lei da afinidade e da sintonia, trabalhar com faixas mais negativas, é óbvio que, pela lei espiritual, eu vou estar conectado com as companhias que comprazem com isso. E essas companhias podem se vestir plasmaticamente com qualquer roupagem. Até pode falar que só é Francisco de Assis, que talvez naquele centro lá a pessoa vá acreditar. Então, a pessoa tem que ter cuidado onde pisa, tem que pesquisar muito bem um local muito sério, local que tem estudo, que faz trabalhos realmente para o amor e para a caridade. Aí realmente vai encontrar o verdadeiro, talvez, Exu ali trabalhando. A gente comentou um pouquinho antes de começar que é complicado a questão da enganação, né? Porque às vezes tu até contribui para aquela pessoa que é leiga e teve um primeiro contato violento, né? Como você falou, às vezes escutou um nome que não era condizente com a outorga do espiritual, né? E aí leva isso, leva como um trauma, né? Então, se uma pessoa vai dar um golpe em alguém, ela não chega e fala: meu CPF é esse, meu nome é esse, meu endereço é esse, você está aqui com todas as minhas informações, as minhas credenciais. Ela vai fazer isso de uma forma a ter uma falsidade ali no documento, não ser rastreável, né? Então, você falou muito bem sobre isso, mas vamos reforçar para as pessoas que estão em casa, se ela vai em algum lugar e ela tem ali 2 colunas, né? O que que ela vai colocar na coluna? Ok, isso aqui tá me parecendo uma entidade, um Exu mesmo. E na outra coluna, X, isso aqui não pode ser um trabalho de um Exu de lei. O pessoal em casa também poder ter esse Muito critério bom, aí. muito bom. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando com o meu guardião, o nome dele é Veludo, seu Veludo. E nesse momento ele me deixa, às vezes, consciente e semiconsciente, mas nesse momento ele me deixou semiconsciente. E a Cambona, que estava do lado, que estava ajudando esse guardião, ela falou: Ricardo, você não sabe o que aconteceu. Você lembra de alguma coisa? Eu falei: não. No momento a minha visão fechou, minha audição fechou. A moça que veio na frente do guardião chegou para ele e falou: eu preciso fazer algo para minha sogra. Aí o guardião falou: o quê? Nesse momento, tudo fechou, eu não vi mais nada. Ela falou: eu preciso fazer algo para matar ela, porque ela tirou o filho dela, que era meu marido, de mim. Ela influenciou ele saiu. Eu preciso fazer. Me falaram que aqui, guardião, que Exu faz isso. Eu vim aqui para isso. Ela falou: então você está enganada. Falou assim: você procurou um local que aqui não se faz isso. Mas aí ela começou, botou o dedo na cara dele e falou: você vai fazer sim, porque eu sei que vocês fazem. Olha, aí ele tentou explicar para ela: ó, essa é uma escolha aqui, para você não vai ter volta. E aqui não se faz, aqui só se trabalha para o amor. Olha o teor da conversa. E toma cuidado com a escolha que você faz, que você pode achar um local que vai fazer isso e vai te prender e vai criar meios com você que depois você vai ter que responder por isso. E não adiantou, ela começou a bater boca e ele teve que expulsar ela do local. Ele chamou 2 pessoas: por favor, retira essa pessoa daqui agora, porque ela não merece nem pisar nesse solo sagrado. Então, esse foi um exemplo que aconteceu de uma pessoa que buscou algo e chegou lá, encontrou um Exu de lei de frente dela, que trabalha para o bem, trabalha para o amor. E vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo, que eu fui numa casa visitar e eu cheguei lá de frente de um Exu Marabô. E minha mãe trabalha com Exu Marabô, eu convivo com ele desde jovem, desde pequeno. E de frente para ele já chegou assim para mim: vamos lá, menino, me dá um nome aí para eu queimar aqui no meu caldeirão. Só me dá um nome. Ali eu já percebi. E Kardec isso deixa muito claro no livro dos médiuns, como é que a gente reconhece a fala do espírito, como é que a gente pode reconhecer o teor de um espírito sutil, né, de um espírito que está na luz, de um espírito que vivencia essa parte das trevas. É pelo teor da mensagem, pelo teor da comunicação. E nesse momento, quando ele falou isso, eu já senti: opa, não, guardião, eu vim aqui para conhecê-lo, vim aqui para tomar uma bênção, porque a gente tem que tratar com respeito, independente do local que a gente pisa.
e voltei para o meu local e parti. Porque eu já identifiquei que o local não trabalha com energias que eu compactuo, mas respeito o local também. Então, a gente tem que entender muito bem o local onde está pisando. Outra coisa que aconteceu comigo, porque eu gosto de dar o exemplo para elucidar o fato, eu fui padrinho de casamento de um casal muito amigo, e eu fui com eles num centro de... Ele, vamos lá visitar o centro, e, cara, vamos lá. Cheguei lá, o marido falou com o Exu do lado, eu estava esperando para falar, estava com ela, são meus padrinhos de casamento, eu fui padrinho deles, e veio um Exu e falou assim: "Oh, vocês dois são um casal perfeito, vocês se vocês têm que entender que o casal se forma um". Então, assim, um espírito, ele vai identificar que não existe grau de afinidade e não vai chegar desse jeito como chegou, falando que a gente tem que se unir, que a gente se torna um, como se a gente fosse um casal. Eu falei: Meu Deus, se o marido tivesse aqui, o que que ele ia pensar?". Então, assim, tem que prestar atenção. Ali mesmo eu já entendi que ali não era mais um processo anímico, talvez do próprio médium, ou um processo realmente de espíritos que talvez estavam conduzidos por um processo de submissão ou fascinação naquele processo ali. Então, a gente tem que identificar pelo teor da conversa, pela forma que se fala, se tem muita, são alguns graus, muita imposição, coisas que não tem nada a ver com a realidade dos fatos, um medo excessivo, se você não fizer isso, sua vida vai... Isso são todos situações, porque eles trabalham realmente com mensagens que tocam a alma, para muitas vezes você interpretar e sair dali com algo para reflexão. Teve uma vez que, para elucidar essa situação, ele perguntaram para o Exu Veludo assim, o que eu faço? Minha vida está do avesso. Isso foi a médium me falando, o Cambono. Ricardo, você vai ver, ele resumiu tudo que o cara ficou falando para ele uns 3 minutos, ele só ouvindo. Ele falou só uma frase e falou para a pessoa ir embora. A pessoa: minha vida tá assim, minha vida tá não sei o quê, não anda, não sei o quê. E falou: filho, eu vou te falar uma frase, você vai sair daqui com essa frase. A pedra no caminho é o caminho. Isso que eu tenho para você. Vá e reflita. Esses que dão só uma frase são os bons, viu? É isso, Eu gosto disso, porque é isso, sabe por quê, Ricardo? Normalmente, essa frase curta é a que faz a pessoa refletir por muito tempo, né? é Do isso, que vem uma redação ali, a pessoa sai dali e não vai fazer nada daquilo. é isso, não vai fazer. Essa, quando vem uma frase, é essa que mexe com o cara. É essa, é essa. Essa toca a alma, essa faz a alma refletir, faz o ego recolher, né? Porque o ego ele quer perguntar umas 10 perguntas e sai de lá não sabendo nada, não querendo nada. Ele quer todas as soluções para a vida dele, o milagre que seja realizado, mas ele não quer refletir, ele não quer mergulhar para dentro. E Exu, Caboclo, Preto Velho, faz você realmente ir para dentro de você, porque ele faz você se reconectar com a alma, para que a alma reverta para o ego. Porque o ego é teimoso, o ego ele quer rebater, ele quer prevalecer a vontade dele, e a gente não e a Umbanda ela vem para exatamente para você favorecer os ouvidos da alma. É isso. E até uma história do Chico Xavier, uma vez chegou, que alguém encomendou lá um trabalho para derrubá-lo, né? Um cara que fazia lá. E esse cara pegou, e o Chico ficou sabendo, né? E aí o pessoal falou: "E aí, Chico, não sei o quê". "Não, tudo bem", né, aquele jeito dele. E todo dia ele ia lá nessa casa que o cara foi contratado, batia lá a palma e falava: "Eu vim aqui para o senhor me abençoar, fiquei sabendo que o senhor tem muita força, não sei o quê, então eu vim pedir sua bênção, vim pedir para você fazer uma oração por mim", e ia todo dia lá e levava mantimento, levava as coisas que ele sabia que precisava. O cara acabou não fazendo mais nada, o cara quebrou o cara, o cara falou: "Não posso mais fazer nada em relação a isso". O Chico, ele conseguiu desarmar o cara de uma forma, assim, muito inteligente, né, do coração, né, com o coração. Então é bem isso, né, que você falou,
Às vezes vem também um ataque, alguma coisa, depende como a pessoa recebe, né. Depende de como ela recebe. Farrell, quando eu estava lançando meu segundo livro, eu tenho 3 livros escritos, está saindo o quarto agora. O meu segundo livro é Salve Malandragem, eu escrevi voltado aos malandros, para dar todo o entendimento. Foi um livro metade psicografado, ele aconteceu dentro de uma iniciação da Umbanda comigo. Quando eu lancei esse livro nas redes sociais, o pré-lançamento dele, choveu os donos do Seu Zé Pilintra no meu perfil, me destruindo, acabando com a minha raça, falando quem era eu para escrever aquilo, quem era eu, que não sei o que. Eu falei, meu irmão, nem lançou o livro. Eu te convido para você estar no livro, eu vou te dar um exemplar para você ter essa nova perspectiva do malandro, de uma parte sagrada, não de uma parte boêmia, como falam, de uma parte mais profana. Eu vou mostrar uma parte sagrada dele. E começou a escrever mais coisas. Eu falei, meu irmão, estou aqui à sua disposição. Pronto, acabou, parou de escrever. Eu acredito muito nisso. Quando você vai pela linha do bem e do amor, fazendo o contraponto da polaridade, você quebra. Mas se você entrar na mesma vibração, acabou. É o que eles querem. Você tem que quebrar. E o que Chico fez foi exatamente isso. Ele quebrou, trazendo a polaridade, o contraponto. Quando você traz o contraponto, você quebra a situação. É como numa discussão entre casal. Se um dos lados ele quebra, fazendo um contraponto, acabou a situação. Você mexe no contexto energético. Quem está junto e influenciando não consegue até influenciar mais, porque mexeu na alma. Você falou bem, hoje em dia tem muitos donos, né, de muitas coisas, donos do Chico Xavier, donos Tem. dos malandros, dos caboclos, Existe. donos dos orixás, donos de Kardec, né, e normalmente essas pessoas, elas não são muito humildes, né, nas falas, né, Exatamente. então a gente tem que ver isso, quando o conhecimento tá ali, principalmente dentro de um arquétipo, é algo que é muito plural, É né. muito plural, é muito plural. Não dá para unificar falando que é só uma coisa, não tem como. E a propósito, né, você até mencionou os malandros, as pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes até, de identificar, o que seria um trabalho de esquerda e um trabalho de direita, até, a exemplo dos malandros, até dos Exus, tal, e até mesmo de entidades de direita que muitas vezes eles podem fazer algo mais para a esquerda e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a finalidade da esquerda e da direita e quais linhas que caminham ali, né. Muito bom. Então, nós temos, nós trabalhamos, quando segue uma linha junguiana de entendimento, ele fala muito de luz e sombras. E a Umbanda, ela trabalha muito com luz e sombras, que quer dizer o seguinte, eu tenho o meu lado, minhas fraquezas, eu tenho pontos que eu preciso melhorar, mas que na luz eu não consigo enxergar. Eu preciso me ir para a sombra, senão eu não estava na erraticidade, eu não estava nem nesse mundo. Eu preciso oscilar para eu poder enxergar o que eu tenho e melhorar. E na Umbanda a gente tem vertentes, linhas de trabalho que eu costumo chamar, que são linhas de espíritos que têm especialidades, que se voluntariam para estar em algumas situações, que a gente tem a linha da esquerda da Umbanda, que a gente pode considerar Exu e Pombagira. Mas Ricardo, eu vejo a linha de malandros também. Só que os malandros, eles têm, por ser espíritos muito especializados, eles conseguem não estar só na linha da esquerda, mas eles conseguem também estar na direita. Eles transitam na linha de caboclo, de preto velho, eles transitam nessas vertentes. Mas, especificamente, Exu e Pombagira são o foco principal. Eles são aqueles que realmente nos colocam em contato direto com a sombra, vão falar a verdade, são retos, são diretos. Porque eles precisam fazer a gente acordar. Então, Exu e Pombagira não é muito assim, vem cá, meu amiguinho, senta no meu colinho, eu quero falar contigo, eu tenho uma coisa para te passar. Não é assim, não. É reto, é direto no ponto, não vem aqui para ficar laureano, floriano, não, é assim, porque é assim, desse jeito. Então, ele dá um impacto. Então, e como a alma ela precisa do impacto, você vê as sessões de Exu e Pombagira são as que mais lotam quando se abre num terreiro. Lota a sessão porque a alma necessita
de contato com a sombra para poder encontrar a luz. Então, Exu e Pombagira são mestres da travessia, são agentes kármicos por natureza. Eles vão nos ajudar nessa travessia, nessa parte mais umbralina nossa. E aí a gente encontra a linha da direita, que é a linha dos caboclos, o caboclo faz contraponto com o Exu, que são, vamos botar assim, são os guardiões da direita, que nos amparam e nos ascendem. E aí vem os pretos velhos, as crianças, os boiadeiros, né? A linha dos ciganos, que também fazem, às vezes, polo com a parte da esquerda, mas que são considerados um povo do Oriente. Aí vem o povo do Oriente também, que é o povo da cura. Marinheiros são povos que realmente envolvem e nos aproximam mais das energias dos orixás, que são as emanações do Criador, as emanações divinas. Então, podemos falar que a linha da esquerda são linhas retificadoras, regeneradoras, recuperadoras, restauradoras, de redenção, e as linhas da direita são linhas amparadoras e linhas de ascensão e linhas de evolução. É legal isso, porque às vezes a gente está conversando, às vezes, ou está na frequência até de um caboclo, e você fala, esse caboclo está bem exunizado, né? Ele está bem firme ali, né? Você percebe que tem um blend ali, né? Tem. E aí você mencionou sobre os ciganos, e é legal a gente falar sobre isso, porque tem o tópico do universalismo, né? Existem lugares que ainda não aderem, não colocam ali os ciganos num trabalho, e também não estão aderindo, tem lugares que não vão ter a adesão da linha do Oriente. E tem lugares que aderem à linha do Oriente e colocam os ciganos nesse pacote, tem lugares que os ciganos já ganharam uma gira própria, né? Isso. Como é que você enxerga o universalismo dentro desse trabalho e essas linhas que, vamos dizer, dentro dos primórdios, né? Quando a gente está falando só de Zélio, no caso ali, Sim. não o que veio antes, mas o que se entende como linhas primordiais, e hoje a gente tem essa gama de possibilidades. Como é que é a tua visão em relação a isso? Farrell, eu digo tudo que é uma expansão de consciência. A partir do momento que a gente vai expandindo a consciência, a própria espiritualidade ela vai abrindo o leque para a gente, o nível de entendimento. Então, tudo começa de uma forma e a coisa vai se expandindo de acordo com a nossa expansão de consciência. Então, o que acontece? Começou com o Zélio, foi o marco da Umbanda, ali em 1908, mas a partir dali, a Umbanda ela foi fazendo fusões, né? E aí, com as fusões e a expansão da sociedade, da consciência, foi se abrindo possibilidade de outros espíritos trabalhar outros polos em nós que precisava se trabalhar. E aí vai surgindo novas vertentes. Vamos botar o exemplo dos caboclos. Se abre os caboclos, mas aí eu preciso de uma vertente que trabalha com uma limpeza mais profunda, indo mais profunda no tratamento com os obsessores, com aquelas falanges que vêm com cada consulente. Eu preciso de uma linha dessa, e aí chama-se linha dos boiadeiros. Como ela está bem nova e não tem ainda doutrina falando sobre eles, explicando o contexto arquetípico do boiadeiro e dando esse entendimento para o corpo mediúnico, eu preciso então fazer, espiritualmente falando, eu preciso fazer a chegada desses espíritos dentro da ligeira de caboclo. E aí começa a se vir os boiadeiros dentro da gira de caboclos. E aí para quê? Para poder fazer esse entendimento. Então a Umbanda ela vai trabalhando como se vai trabalhando por fases. Ela vai adaptando outras linhas dentro de outras linhas e dando a oportunidade do terreiro ir buscar. Quando o terreiro não busca, ele estaciona, vai ficar sempre daquela forma. Quando ele ele expande o conhecimento para dentro do corpo mediúnico, ele abre a possibilidade do próprio terreiro criar a sua própria gira. E aí surge a gira do cigano separado. E aí a gira do cigano, para muitos centros, ainda se trabalha dentro de uma linha da esquerda, que eu vejo que ela já tinha que transitar. Eu lembro que Rubens Saraceni, quando eu era aluno dele, falava para mim, Ricardo, a linha dos ciganos é uma linha muito poderosa e de um conhecimento profundo. E aí, quando você vai aprofundar na questão do que significa o nômade é aquele que transitou por todos os lugares. Se você pegar o significado da palavra, você vai ver, pô, transitou na Ásia, transitou ali, começou no Egito, começou ali, transitou. Uma pessoa que transita
de uma forma reencarnatória em cada nação, absorve um nível de cultura muito grande. Então, são povos muito sábios. Então, quando você individualiza esse povo numa sessão própria, sem a estigma de festa, que muitos falam festa, aí festa a pessoa já acha que é oba-oba, carnaval. Não, é o sagrado. Gira de cigano, o povo, com a força do povo do Oriente. Aí é outro nível. Aí você se conecta com uma egrégora, realmente com a energia cigana, não com brincalhões, que querem fanfarra, que querem vaidade, não. Aí realmente você vai trazer os espíritos sábios. E aí, dentro dessa falange, vai surgir um povo da cura. Se começa a se acoplar um povo da cura, que aí vem da vertente de São João Batista, que aí vem trazendo as cirurgias espirituais, vem trazendo as curas xamânicas, os xamãs, os antigos xamãs, vai trazendo os povos de Atlântida, lemurianos, vai trazendo povos com saber, nossa, que está em outras raças. Quando a gente faz o estudo de outras raças, você vai ver que tem povos muito sábios que passaram por esse planeta. E aí você vai trazendo uma vertente que na Umbanda hoje está vindo muito forte, que traz o trabalho que a gente vê hoje materializado como terapias holísticas. Terapias holísticas, ao meu ver, é um chão que está sendo preparado, que para dentro da Umbanda vai se forjar uma linha específica só voltada para a cura, que vai trazer esse povo do Oriente. Que, por exemplo, lá no nosso centro, no Rio de Janeiro, já se trabalha com o povo do Oriente, às quintas-feiras, fazendo cirurgias espirituais e trabalhando com cromoterapia. É muito legal a gente falar sobre isso abertamente, né? Porque a gente vê as outras religiões, principalmente as mais antigas, né? Que são muito dogmáticas. E você vê que a gente passou, 200, 300 anos e o molde tá ali, né? O molde está ali. E a Umbanda, cara, ela tá sempre dando um upgrade, né? E Sempre ainda dando dará upgrade. muitos, eu acredito, né? Muitos upgrades. Ela é uma religião de mistérios que aos poucos esses mistérios vão sendo revelados de acordo com o nosso entendimento e aceitação. Não tem como. Por isso que eu falo que fora do conhecimento não há libertação. Se o médium hoje em dia, se o centro não se instruir, ele não abre a oportunidade que a espiritualidade quer. Ela quer abrir, ela não quer que o local se estacione, nem o médium que fique estacionado. Cada vez mais que ele amplia, mais a espiritualidade o envolve. É uma universalidade muito grande. São inúmeras vertentes que podem ser abertas dentro de cada centro, dentro de cada polo de luz. E até os ciganos, né? Você falou, e é legal falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, nós vamos fazer um trabalho de cigano. E uma vez a gente fez, até aqui, a Gabi participou. A cerimônia é uma cerimônia muito própria. Ela tem uma característica própria. Sim. Assim, tem uma beleza, até a questão musical, ela é diferente, é muito própria, tem uma energia muito própria. E é legal ela tá dentro do pacote da Umbanda, né? Ela tá dentro tem um pedaço ali dos ciganos na Umbanda, mas tem uma tradição muito grande ali, né? Então, assim, é uma energia que, ao meu ver, né? Você também falou sobre isso, ela difere. Quando você faz um trabalho de cigano, parece que é um outro universo ali, né? É um outro universo, porque se você entender o povo cigano em si, você vai trazendo realmente essa fusão. É um povo de alegria, é um povo de união, é um povo que sabe viver em comunidade. Isso tudo tem a ver com os aspectos de fraternidade, de irmandade, de igualdade. E isso tudo esse povo traz. Além de todo um conhecimento ligado aos aspectos minerais, aos aspectos magísticos, aos aspectos esotéricos que esse povo traz, que vem de milênios de ensinamento, de encarnações e encarnações de povos, que os espíritos eles se afinizam em linhas de acordo com o seu saber. Né? As linhas de trabalho na Umbanda elas se formam pelo nível de conhecimento do espírito. Então, ao desencarnarmos, se a gente quiser trabalhar numa linha de Umbanda, isso um espírito já me disse como é que funciona mais ou menos, mas é mais ou menos assim, eles vão ver nosso currículo, e se a gente, eu quero trabalhar como um preto velho. Mas peraí, deixa eu ver teu currículo. Não, peraí, você foi
sacerdote lá na época do Atlântida, opa, trabalhou também no templo de Horus, lá no Egito, opa, também encarnou como um escravo ali, você desempenhou um papel, opa, passou. O outro, não, você se enquadra mais numa linha de caboclo. Então, eles falam que é assim mais ou menos que funciona. A gente vai se enquadrando de acordo com o cabedal de conhecimento que o espírito tem e o que ele pode oferecer dentro da roupagem daquele arquétipo. Porque aquele arquétipo é que vai despertar na alma o modelo que eu preciso. Então, por trás de um preto velho, com certeza a pessoa é um preto velho, como eu já vi muito espírita falar. Isso é espírito de baixa vibração, mas não sabe o que está ali. E Divaldo Franco, num dos livros dele, botou ali, Bezerra de Menezes estava dentro de um centro de umbanda. Houve algumas falas, eu já ouvi falas de alguns espíritas na antiguidade que relacionavam mesmo isso, né? Também acho que é um fator até cultural, né? Porque, por exemplo, a linha de Bezerra, né, de Menezes, eles atuam na Umbanda. A Umbanda recebe de braços abertos, né? E muitas vezes os clarividentes vão em centros espíritas, na apometria, tá vendo o espírito atuando ali. Inclusive os Exus, né? Porque uma vez o Exu falou o seguinte: não importa que não falem da gente ou que não aceitem a gente tá lá. O trabalho tem que ser feito e pronto. A gente tá lá. Exatamente. Eu estava num antigo centro que eu frequentei, eu estava com o seu Exu Tranca-Rua do Imbaré, vestido de capa, a capa dele vermelha, cartola, e num outro centro kardecista espírita, eu trabalhava numa mesa, onde a gente cantava, chamava Mesa de Luz. Mesa, como se fosse uma mesa branca. E ele falou assim para mim: ô menino, eu nem falei para médium dele que eu trabalhava nesse local. Lá naquele outro local onde você tá, eu tô lá também. Falei: o senhor tá lá? Mas assim? Não. Lá eu tô com uma outra roupagem. Lá eu tô com uma roupa assim. Lá eu tenho que me vestir com uma roupa um pouco mais. Vocês chamam de roupa social? É uma outra roupa, mas atuo da mesma forma. Só passa lá quem eu quero. E só entra quem eu quero. E eu tô lá protegendo vocês. Então é tudo uma roupagem de acordo com o aspecto vibratório do local e as regras também espirituais do espaço. Só mudam de roupa. O terno, né? Às vezes o tranca-rua vem de terno, às vezes eles vêm sem camisa ou com capa, aparece de todos os tipos, né? Mas foi o que você falou, tem até um ponto que fala assim: Exu no terreiro é rei, mas na encruz ele é doutor. É isso, exatamente. Porque a encruza, ela é tão simbólico e o pessoal não entende a situação da encruzilhada. A encruza, como ele realmente é doutor, porque naquele ponto onde encontra duas retas se forma um campo de energia tão poderoso que a gente chama de o campo da dúvida, é o campo da insegurança, é o campo que eu não sei, e é onde Exu atua, aonde ele é doutor, é onde ele dá o caminho, é onde a gente souber invocar ele dentro de nós, é onde ele mostra a direção. É onde a gente, quando escolhe, ele fala: não importa o que você escolheu, eu estou com você. A encruzilhada é o ponto de onde todos nós sempre estamos, talvez durante todos os dias a gente está numa encruzilhada, que é um ponto de indecisão. Peraí, para onde eu vou? Direita, esquerda? Eu não sei. Mas aí, nesse momento, algo desperta, você vai. Então, assim, encruzilhada é um ponto que, quando ele pede pra gente: vai na encruzilhada, acende um charuto para mim, vai ali, pede para mim, porque com certeza ele está vendo um ponto de indecisão, um ponto crucial que você está precisando tomar decisão ou ser mais firme, tomar uma postura, e é esse o momento que ele entra. A encruzilhada. E às vezes as pessoas colocam assim: tô numa encruzilhada, assim, mas de um jeito meio pejorativo. Né? É isso. Não, é bom. Agora você tem várias opções. Exatamente. Tá com o caminho aberto aí, olha para onde você quer ir. Exatamente. Por isso que ele é o doutor. Por isso que ele é o doutor da encruzilhada. Porque, assim, ele te dá várias opções. Independente da sua escolha, ele vai estar com você. Mas se vou quebrar a cara, mas eu vou estar ali com você, porque eu vou fazer você aprender que lá tem uma rua sem saída. Vamos voltar de novo e vamos para um outro local. É muito bacana isso. Até o Caboclo Sete Encruzilhadas falava assim: eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas porque para mim não tem caminho fechado. Não tem caminho fechado. E aí o pessoal
associam numa encruzilhada. Não, não vai na encruzilhada não, né? É, O pessoal fala, aí tá numa encruzilhada. Não, encruzilhada tem no universo também, tem em tudo. exatamente. Todo encontro de energia forma uma encruzilhada, que é o ponto de encontro. E agora vamos entrar num tema que gera controvérsia, gera até um pouquinho de polêmica, mas eu acho que é necessário também. Nós estamos no século XXI, nós estamos numa era de modernidade. A gente fala em Umbanda, a gente fala sobre caridade, e é caridade para todo mundo. E aí algumas pessoas confundem. Dentro da tua visão e também de outros sacerdotes, existem amplitudes nessa linha de raciocínio. O que é, até que ponto vai a caridade, o que deve ser caridade e o que pode ser monetizado, o que pode ser rentabilizado dentro de um trabalho de Umbanda. E aí eu falo para quem está assistindo, dentro de uma amplitude de manter um espaço, de trazer conhecimento e o atendimento em si. Sim, muito bom, muito boa pergunta. Dentro do ambiente de terreiro, que eu considero um ambiente sagrado, onde as entidades chegam, ao meu ver, e dentro do conceito que eu defendo, nada tem que ser cobrado, a não ser entre os médiuns uma cota para poder pagar o aluguel, para poder pagar o espaço, comprar o material de higiene, favorecer alguma coisa. Mas se todo mundo se cotiza, como lá no nosso centro a gente se cotiza, tudo fica equilibrado. E o que pode ser feito para ajudar a casa? Rifas, pode ser feito bazar, pode ser feito ajuda na cantina, né, na lanchonete do espaço. Isso tudo pode ser feito para poder manter o espaço, né? Mas o que não se pode fazer dentro desse espaço, que eu não concordo, é cobrar para um atendimento de uma entidade mediunizada, ou nem seja mediunizada. Qualquer tipo de conselho não tem que ser cobrado dentro de um ambiente. Cobrar por banhos, cobrar por trabalhos. Se a gente está ali a serviço, a gente está ali a serviço, tá? Então, assim, o que eu concordo sim, que seja monetizado externamente é estudo, curso. Como a gente busca, como eu busquei, como eu me formei em teologia, filosofia, administração, tem os estudos externos para eu poder me aprimorar. Aí sim, cada um busca da sua forma, com o que está sentindo aqui dentro. Mas em ambiente de terreiro, eu sou muito fiel a esses propósitos que eu falei aqui, a não ser só as coisas para custear o espaço, mas não cobrando nada do sagrado. Do sagrado lá dentro é sagrado, é free, tem que ser compartilhado com caridade mesmo, e amor e irmandade. É legal você falar, porque assim, muitos sacerdotes vêm aqui, todos têm terreiros e praticam a caridade, e é quase unânime a visão, né? E aí algumas pessoas dizem assim, olha, mas aí eu vou fazer um curso, sim, ali curso é estudo, você faz quando o sacerdote se forma no sacerdócio, ele precisa pagar o curso de sacerdócio, e tem material e tudo mais, isso é estudo, as pessoas vão estudar. E aí eu vejo que a Umbanda é a única vertente que as pessoas apontam o dedo e falam assim, um sacerdote de Umbanda ali, eles apontam como se, por exemplo, você como professor não pudesse receber. Mas normalmente os sacerdotes das outras religiões têm até um salário, coisa que não Opa, tem na Umbanda, um opa, salário. opa. Eu nunca vi assim, não sei nem se tem ainda já hoje alguma lei, alguma coisa de o sacerdote poder ter um salário. Mas você vai em religiões tradicionais, todos eles têm um salário, recebem lá, ficam Tem, tranquilos. tem. O sacerdote de Umbanda, ele precisa às vezes trabalhar por fora para ajudar a manter o terreiro. E aí, como professor e profissional do assunto espiritual, ele dá os cursos dele, né? Sim, sim. Isso eu concordo, porque ele buscou, ele investiu, né? E aí ele trouxe, modulou, fez um sistema, fez um passo a passo, né? E aí ele fez uma vertente para isso externamente do terreiro e oferece isso a todos. Isso eu acho muito positivo, não vejo isso, porque acho que isso até acrescenta, porque segundo uma lei de Bert Helling, né, que é o dar e o do receber, quando a gente também quer as coisas de graça, o universo de alguma forma vai tirar a gente de graça. Mas quando tem uma troca justa, né, dessa forma, tudo realmente volta, ainda mais na linha do conhecimento. Quando você ganha, às vezes, um curso de graça, muitas vezes a pessoa nem vai, mas quando ela
ela investe, ela tira a energia, ela sai dela, ela consegue, ela se compromete ao estudo. Então, para mim, estudo tem que ter investimento. E Salomão falou isso muito bem claro lá na Bíblia, em Provérbios, quando ele fala que o maior investimento que você faz é em você. Isso ninguém te tira. Pode te tirar tudo na vida, tira tudo que é material, mas conhecimento ninguém te tira. Então, eu sempre falo para meus médicos, busquem sempre, estudem sempre, porque isso é para a alma, isso fica gravado, entendeu? Para sempre, eternamente, isso é imortal. Isso, você morre aqui, mas o teu espírito leva para uma próxima condição. Mas, por exemplo, lá no nosso centro de estudo, para o corpo mediúnico em si, dentro do centro, é frio também. Eu digo assim, para fora, quando você quer fazer um estudo fora, abre-se um campo para fora, aí até um membro da casa que quiser fazer fora, tudo bem, mas você fez algo mais amplo, algo mais teológico, doutrinário, sistematizado, isso eu acho muito salutar. É legal o ponto também do oraculista, que às vezes o oraculista, ele é oraculista no dia a dia, tem um oráculo lá, um tarô, joga búzios, ou tem a mesa radiônica, né? E ali e ele também é médium lá no terreiro, e às vezes as pessoas confundem, né? É isso. Fora do terreiro, ele tem uma vertente dele, isso lá aí. dentro ele tá fazendo a caridade isso. tranquilamente, né? É isso. É uma vertente terapêutica que leva para fora do terreiro. É uma atividade externa. Então, atividade externa eu valido, não tem problema nenhum. E a questão das incorporações, né? Hoje em dia, bom, a internet já é um terreno fértil para a gente ver muitas coisas. E a gente vê mensagens, a gente vê incorporações, a gente vê de tudo. E aí isso pode confundir a cabeça do médium iniciante, que às vezes pode se assustar ou às vezes ele pode idealizar que algo muito Modelar. grande vai acontecer com ele. Exatamente. Como a gente pode se ter um cuidado, vamos dizer, como uma pessoa pode ter uma precaução para que ela não caia num animismo ou então numa incorporação até falsa, né? Muito importante essa pergunta, Rafael. A pessoa ela não pode acreditar em tudo que que ela vê. Ela tem que buscar. A Umbanda hoje ela não tem base filosófica escrita, bem embasada sobre mediunidade. E isso é que causa uma confusão muito grande no corpo mediúnico, principalmente para os neófitos, para as pessoas que estão se aproximando da Umbanda. Ela não tem material, então ela acredita, ela fica muito na questão do fenômeno. E o fenômeno mais ostensivo da Umbanda é a incorporação. Eu não gosto muito desse nome, eu gosto de acoplamento. Mas é um fenômeno muito buscado para todo mundo. Todo mundo, as pessoas que, eu quero incorporar, mas não é assim. A pessoa deveria falar, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar, para realmente aí você conseguir assentar a sua mediunidade. Mediunidade é algo muito sério, é um dom que você vai ser o meio pelo qual, mas se a pessoa não se preparar, ela vai sustentar talvez uma mediunidade de um outro polo, entendeu? Então, dentro da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, que são os três caminhos do processo obsessivo, a pessoa pode verter para um lado desse e não conseguir sair mais, porque quando entra na fascinação, ele acredita que recebe Bezerra de Menezes e vai ficar recebendo Bezerra de Menezes, porque não vai acreditar sempre naquilo. Então, existem locais, e por isso que eu falo, o pessoal tem que ter cuidado com o que vê, não acreditar no que vê e buscar conhecimento para poder realmente assentar a sua espiritualidade. Eu costumo falar, pessoal, eles perguntam para mim, Ricardo, o que eu faço para procurar um bom terreiro? Procura primeiro se o local tem estudo, se oferece estudo. Procura se o local oferece um plano de crescimento seu, de médiuns, porque tem pessoas, às vezes, que ficam 10, 20 anos de ter e não sabe nem o que é, o que vai acontecer com ele. Tem que ter planos iniciáticos dentro do terreiro para você saber como vai ser o crescimento, seus degraus. Outra coisa, observa se, mesmo se não tiver esses dois pontos, se o pai de santo, a mãe de santo, ou o sacerdote, autoriza pelo menos você estudar fora. Esse é um outro ponto. Observa também como é que é o corpo mediúnico do espaço. Se o corpo mediúnico ele é conciso, ele é unido, ele não conflito. E outra, vá assistir umas 3, 4 vezes para o seu coração sentir. Se o coração cantar, tudo bem, mas se não cantar, o outro espaço vai aparecer. Procura primeiro o conhecimento,
que com estudo a tua espiritualidade vai te mostrar o local certo. O ponto do estudo. Já vi gente questionar o seguinte: para que eu vou precisar estudar se a entidade sabe das coisas? As pessoas falou assim. E aí a entidade respondeu: só que eu sei das coisas e você não sabe das coisas. Na hora que eu vou passar a informação, você não consegue ligar os pontos. É simples. Isso vem de um passado do inconsciente. Antigamente, os médios, que hoje têm 70, 80 anos, eles vêm de uma vertente de mediunidade inconsciente. A entidade incorporava, acabou a linha do tempo, ela cessa, pronto. E abre-se lá na frente o que aconteceu. E o médium não aprende E quase o médium não nada. aprende nada, alguém tem que relatar tudo o que aconteceu, e mesmo assim, talvez o médium nem entenda o que a entidade passou. Então, isso vem, os antigos, que muitos terreiros ainda falam isso, que você falou, Fael, eles estão falando mediante algo ainda do passado. Então, não existe mais isso. Hoje em dia, a mediunidade, ela é 90, vamos botar assim, 99% consciente, sem inconsciente. Não tem como você falar que hoje é inconsciente. Então, o médium, ele tem que entender, ele participa do processo animicamente, e se ele não entender sobre animismo, não entender sobre as gradações anímicas, como funciona isso, ele vai ficar sempre naquela, não sei se sou eu, ele vai ficar sempre inseguro. E se o sacerdote ele não buscar esse conhecimento, ele não vai ter como explicar. E aí vai pegar nisso. Não, deixa a entidade, não precisa buscar, a tua entidade ensina. Não vai nessa hoje em dia. Isso não é um bom caminho hoje em dia. É super importante isso, porque é para esclarecer bem o pessoal mesmo. O conhecimento, ele é louvável, né? Então, antigamente, precisava cumprir, não tinha essa possibilidade de estudo, esse tanto de livro, as pessoas tinham que cumprir o papel mediúnico delas, e aí, de alguma forma ou de outra, era inconsciente. Era inconsciente. Beleza, hoje a responsabilidade está na mão dos médiums É também. isso. Até porque precisava naquela época, porque o nível não tinha tanta literatura como você falou, não tinha tanto conhecimento espalhado. Então precisava que a espiritualidade realmente ela passasse informação para dar esse embasamento filosófico e consciencial para que chegasse alguma década e expandisse o conhecimento. E aí foi vindo várias linhas, né, de Mata e Silva, Ronaldo Linhares, aí vem Rubens Saraceni. Você vai vendo que há um crescimento filosófico e doutrinário dentro da Umbanda com essas pessoas que vão chegando. E está se mudando, né? Dentro da nossa próprio estudo hoje que eu ministro, já mudou as linhas de Umbanda, já mudou o entendimento de Oxalá, já acrescentamos a linha do tempo, que não tinha. Então, assim, é expansão, a expansão vai acontecendo e a gente vai se adequando, vai aceitando aquele momento que está chegando para a gente. Você citou 3 nomes legais aí, né? Que nem, muita gente fala assim, a Umbanda você faz a Umbanda do Zélio, né? O pessoal fala, você faz a Umbanda do Saraceni ou é do Mato Silva? Eu sempre respondo, o que vier. Tudo é estudo. Eu sempre respondo, estuda o Zélio lá, estuda o Ronaldo Linares, estuda o Saraceni, estuda o Mato Silva. São universos diferentes, né, cara? Mas são universos diferentes. São bem complementares. Bem complementares. Quando o Rubens era vivo, eu vinha para cá direto. E uma vez eu trouxe vários livros, ele chegou para mim e falou, Ricardo, vamos ali na minha livraria que pega os que você não tem. Ele me deu 3 lá que não tem. E ele falou uma coisa para mim, ó, o que eu estou trazendo, através da mediunidade, daqui a pouco isso também vai mudar. Daqui a pouco virão pessoas que vão acrescentar mais. E Kardec deixou isso bem claro também. Ele falou que eu escrevi lá na frente, vai vir outros que vão acrescentar. Assim, aí a gente tem que estar aberto. Por isso que tem que ter cuidado com os dogmas dentro da Umbanda, porque a Umbanda ela é mutável. Ela não é imutável. Ela respeita leis naturais. Ela é uma religião natural. A religião natural ela é aberta, ela é mutável, ela se modifica de acordo com o nosso crescimento consciencial. Então, se você não esvaziar o copo, não tem jeito. Você não vai ter água nova, não. Vai ficar, então, naquele terreiro que é do Zélio, então, é do Rubens. Não, é todo mundo junto. Umbanda, já o próprio nome diz, uma banda. É uma unificação, é uma coisa só. E acho que foi um papel super importante do Saraceni, do Mato Silva. Eles chegaram mesmo com uma missão de expandir isso, né? São muitas obras, assim, até o Saraceni ele colocou um campo magístico, algo que conecta com egrégoras, e aí que eu vejo que
a real face da Umbanda, ela é muito plural, ela começa a se mostrar ao longo dos anos e ainda vai se mostrar muito, Muito, né? vai. Aí pega a linha de Roger Feraldi, que trouxe a parte da Umbanda esotérica, trouxe o entendimento da Atlântida, da Umbandã, e aí você vai ver que isso, é uma infinidade. Se você está aberto, você começa a entender que a espiritualidade ela trabalha unificada, ela não trabalha diversificada, ela não quer setores, a Umbanda ela não quer setores. Uma entidade já falou isso para mim. Uma vez eu falei, pô, acho que foi para alguns, acho que foi para o seu Tranca-Rua. Eu falei, seu Tranca-Rua, pô, às vezes, isso foi uns 20 anos atrás. Eu tenho uns amigos evangélicos, a gente me pergunta da Bíblia da Umbanda. Tem alguma Bíblia da Umbanda? O senhor pode falar alguma vez? Ele falou, meu filho, a Bíblia da Umbanda, eu vou te falar aonde você vai achar. A Bíblia da Umbanda é a natureza. Ela está escrita na natureza. Ele é o próprio Criador, tá ao seu redor. A Bíblia da Umbanda é o que está ao seu redor. E é Tomei. grande, hein? E é O grande. repertório é. Então é uma Bíblia infinita, não tem como mensurar páginas. Então são páginas que sempre vão surgir. A gente pode chegar, querer fazer um código da Umbanda, querer finalizar ali, mas não tem como codificar. É algo que é plural, é multifacetado, e ele vai se abrir, tem que se abrir. Porque conhecimento é isso, conhecimento é expansão. Né? A gente tem na Umbanda o Orixá Oxóssi, é a energia da expansão da consciência. Expansão, busca. Então, se você não estiver dentro dessa busca, você não está principalmente dentro dessa energia. Até você falou a Umbanda, né? Tem uma frase que diz o que seria a Umbanda, né? A Umbanda, ele diz que seria a prática original, a religião original, ou Religião seja, original. É isso cara, aí, né? é a prática dos povos, é tipo o xamanismo. O xamanismo ele não é religião, mas ele está presente em tudo. Tá presente em A tudo. Umbanda eu vejo do mesmo jeito, como algo original, como algo que não tem assim um manual, né? Não tem um Não manual tem, prático da não Umbanda. tem, não tem. São energias que trabalham com a gente, com a humanidade, e sempre trabalharam ao longo do tempo. Elas só mudaram de nome. Ísis no Egito hoje é Oxum. Ares, o deus da guerra, é Ogum. Só mudam de nome. Dentro do panteão celta, do shintoísmo, eu fui buscar todos quando eu fiz teologia, fui estudar um pouco de cada para fazer a concatenação das energias, para você entender, nossa, Oxalá está aqui, o Ogum está aqui, nossa, achei Oxóssi aqui no panteão celta. E aí você vai fazendo, nossa, só muda de nome. Então, por isso que realmente é algo intrínseco ao ser humano, é algo imutável internamente, de energia, energicamente falando, mas é mutável para fora. A gente tem que estar aberto para poder adaptar essas energias. Tem um entendimento. Mas estiveram ao longo de vários panteões, né? Grego, romano, egípcio, celta, shintoísmo, no chinês, qualquer panteão, essas energias estão presentes porque elas estão em nós. E é curioso isso, né? Porque entre aspas, né? As culturas não se conversavam aqui no plano material, mas no plano espiritual. Por que que tem um machado numa cultura e na outra? Tem a espada, tem a arco e flecha, O né? E tridente. tridente, que é tão demonizado, Aí né? você vê em Netuno, aí você vê naquele outro deus sem ser o Netuno, Poseidon, Poseidon. Você vê eles tudo usando o sincronizado, né? tridente. Shiva, no hinduísmo. E o Exu, Aí o Exu é o demônio. o Exu que é o ruim. O Exu é Eu o falei, ruim. eu fiz um vídeo sobre isso até. É, todo mundo tá errado na hora que chega no Exu, tudo errado, né? Uma vertente conseguiu colocar toda a história espiritual do planeta como errada, por causa do tridente ser demonizado. Exatamente. E na Umbanda, o tridente tem um mistério muito profundo. Para a Umbanda, para as outras vertentes, cada um traz o seu. Mas cada ponta do tridente na Umbanda tem um sentido. O sentido da direita, a ponta da direita é vitalização. A ponta do meio é neutralização. A ponta da esquerda é a desvitalização. Então, como ele traz os três aspectos, né, positivo, negativo e o neutro, a linha da esquerda é que consegue neutralizar. A linha da esquerda ela mostra o seguinte: a linha da esquerda neutraliza e ao mesmo tempo potencializa. Ao mesmo tempo desvitaliza, neutraliza e potencializa e leva para a luz. Então, o tridente ele tem esse significado para o humano.
E tem vários pontos, né, que o pessoal chama de ponto riscado ou sigilo, né, que, são culturas diferentes. Os nórdicos também, né, tem vários desenhos com vários Pô, tridentes, se né. pegar, então a gente trabalhava com o Exu lá. Já estava tudo, Já estava tudo lá, tudo sintonizado, tudo né. sintonizado. E por falar em Exu, entidades, como as pessoas que estão, hoje numa busca conseguem se proteger, diferenciar, né, e coloca esse termo para também o pessoal entender o que são os quiumbas, né, e qual é a maneira de uma pessoa, estar precavida em relação ao quiumba e não levar ele como guia espiritual para o resto da vida. É. A pessoa ela precisa muito de uma palavra que usa-se muito no espiritismo, que é reforma íntima. Se realmente o médium ele não buscar a sua reforma interior, é porque é tudo pela lei da sintonia e da afinidade. Sintonia é a forma como eu vibro e afinidade é a forma como eu aproximo. A forma como eu vibro, eu vou começar a despertar afins. Esses afins, por muito tempo, acharam em você uma ótima companhia. Então, se o médium ele está no local onde já pratica uma vertente de maldade, coisas que não são morais, ele já está dentro da sua sintonia e afinidade, a ponto de trabalhar com entidades que se comprazem com esse tipo de trabalho, que querem tipos de trocas mais densas. Aí sim que a gente fala de um povo de espíritos que denominam-se quiumbas, que são espíritos que estão em faixas vibratórias mais densas, que necessitam de trocas carnais ou fluidos mais pesados, que aí não é diferente de fluidos mais morais e de conexões mais morais que espíritos sutis e elevados pedem. Então vai ser tudo de acordo com a reforma íntima, dentro do aspecto de sintonia e afinidade. É isso que vai dar realmente a companhia necessária que ele vai carregar para a vida dele. E às vezes a gente escuta relatos de pessoas que começaram na Umbanda. Tinham lá um guia, dava o nome, né, arquetípico do guia, e a pessoa começou ali, começou bem, tal, estava com o guia. E aí daqui a pouco ela começa a achar que ela é um pouco superior ao espaço. Ela pega e sai do espaço, mas continua dando o nome dos guias. Daqui a pouco ela é superior a tudo e ela fica ali sozinha, mas ela mantém o nome dos guias, só que já rolou uma Já, troca. já rolou uma troca ali. Rolou Já, um rodízio, o guia já. real tá fora Gostei, já, né. rodízio. É isso mesmo. Exatamente, Rafael. O que acontece é exatamente isso. Os guias, quando a gente vai desenvolvendo dentro de uma coisa pura, né, de uma coisa sagrada, a própria sintonia e afinidade vai atraindo esses espíritos mais elevados, vão trabalhando com a gente. E o grande problema é no decorrer, o médium ele vai se perdendo no decorrer do processo. Ele deixa de estudar, ele deixa de buscar a reforma, ele começa a aceitar condições que vão despertando a vaidade, porque o que está ao redor, que quer tirar você da luz, ele vai oferecendo coisas devagar, devagarinho, e aquilo vai minando você, você vai aceitando. É o famoso vendilhões do templo, que você vai botando para dentro de você. Tum, tum. Quando vê você, o tempo está tomado. Quando o tempo estiver tomado, aquele espírito ele não tem mais conexão com você, ele não consegue. Ele tenta até, ele falou, putz, não tenta, eu não consigo mais acoplar, porque o campo eletromagnético desse médium não me permite mais nem o intuí-lo direito como eu gostaria. Conseguia 60% com esse médium, não consigo nem 10% agora. Outro vai tomar o lugar, pela lei da afinidade, esse vai conseguir os 50% que falta. Talvez o guia vai ficar com 10, tentar tirar ele daquela situação, só que o nível de influência é tão grande quando esses vendilhões do templo entram, que ele vai ser pego pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência, e aquilo não vai parar mais. E aí, esse espírito que vai vir com a roupagem do antigo, do guardião que está, mas Ricardo, mas o guardião não vai fazer nada? Não, ele vai ficar assim, tá bom, vai lá, livre-arbítrio. É tua escolha, você escolheu, vou ficar aqui olhando até o ponto onde vai isso. Mas eu tô aqui. Ele não abandona de fato, ele fica na área dele, observando e esperando a ação que vem de dentro do médium para ele tomar
a atitude e sair, ou sair daquela situação, e se for permanecer, fica, né? Nós tivemos, é um grande exemplo de um médium João de Deus, mas que com certeza ele tinha uma espiritualidade enorme. E aquilo que vai acontecendo aos poucos, eu vou recebendo um presentinho aqui, uma sociedade aqui, um negócio aqui, aquilo vai mexendo no ego. A sustentar uma mediunidade não é fácil. Ainda mais quando você começa a ser visado. Vai trabalhar tudo, você tem que trabalhar muito bem com elogios dentro de você, você tem que trabalhar muito bem com o que você recebe, tem que trabalhar muito bem isso, porque se isso entrar, já era. Quebrar a idolatria, né? Muda a polaridade sua, aí o rodízio acontece, como você falou. Aí vai a rodízio. Até esse exemplo aí, eu até acredito que no caso veio com abertura para fazer algo mesmo, né? Com certeza. Para realinhar alguma coisa, chegou aqui. Com certeza. E todos esses grandes que deixaram, quantas vezes Chico confirma nos livros dele, na biografia, quantas vezes ele foi tentado? Quantas vezes? Tem uma lá que ele caiu, botou ele de cara no chão, ele levantou para soltar um palavrão, Emmanuel, não, agradece. Podia ser pior, né? Podia ser pior. Agradece. Mas eu senti um espírito me empurrar, agradece. Então, se ele entra, o médium ele tem que ter muito cuidado, ele tem que estar constantemente estudando, por isso que eu falo, tem que estar constantemente estudando e praticando a sua reforma, se vendo, se vigiando. Vai cair? Vai, mas volta, gira a chave rápido, retorna, entendeu? Senão você pode se perder sendo esse meio pelo qual. E a gente está falando de dimensões e de planos e tudo mais. Como funciona um trabalho dimensional, né? Dentro também dessa egrégora da Umbanda, e a importância dos espíritos que trabalham na Umbanda nos processos de projeção astral, nos processos de amparo, né? Fora do corpo. Muito, a atuação deles é muito grande, principalmente quando a gente está iniciando, o neófito, né? Quando a gente está iniciando, e a gente mesmo em desenvolvimento, a gente vai percebendo, né? E mesmo a gente tendo vários anos andando na Umbanda, a gente vê muito amparo deles, né? Eles se mostrando muitas vezes como os guias que a gente se vê arquetipicamente, e às vezes até não, mas nos instruindo, nos dando sinais. Eu lembro que logo no início eu tive muitos sonhos com as entidades de Umbanda, mas me dando símbolos, não me falando exatamente as coisas, mas me dando simbologias que eu tinha que buscar, como assim, eu tinha que buscar, eles não me davam nada escrito, eles me davam peças para que eu fosse buscar. Então isso acontece muito, principalmente para o médium de Umbanda que está começando, está desenvolvendo, que já está há muito tempo. A gente vai ser muito amparado em outra dimensão, né, no mundo astral, quando a gente dorme, principalmente no momento de dormir, que é onde a projeção acontece, né? O Wagner, quando começou meu processo mediúnico, acontecia muito, né, na adolescência, e era um fenômeno que eu nunca tinha comentado com ninguém. Então, depois, quando conheci o Wagner, comentei, ele deu uma explicação legal. A incorporação fora do corpo. Isso. Porque às vezes eu me via fora do corpo, sabia que a entidade estava lá, mas estava assim, ó, fazendo trabalho junto. Opa! E aí, eu acho que muitos médiums devem passar por isso, no começo deve gerar uma estranheza, né? Estranheza total. Uma vez eu tive um desdobramento desse, e eu estava numa rua, numa ladeira. Aí eu estava trabalhando com o meu preto velho, eu estava incorporado no banquinho do preto velho, com o pai Joaquim trabalhando, pai Joaquim de Aruanda, e eu estava trabalhando, e eu atrás dele, é o inverso, parecia que era o inverso. Aqui a gente está trabalhando físico, a gente sente a presença do preto velho. Lá era o inverso, era ele sentado e eu atrás, no meu plano astral, e eu via perfeitamente, via o chapéu, via perfeitamente o arquétipo do preto velho, e várias pessoas, uma fila para falar com ele. Aí eu vi que realmente a gente estava num processo de acoplamento, mas parece assim numa versão trocada. Então foi tão interessante. Isso eu estou até para falar com o Wagner sobre isso, mas foi várias coisas que aconteceu assim, com o preto velho, já aconteceu com o Exu, com criança, em o Exu te levar no reino dele, te mostrar o reino dele.
sabe? Mostrar assim, ó, aqui é o meu reino, aqui é meu castelo, aqui não sei o quê. Te levar às zonas umbralinas, que é sinistro, entendeu? Para você ver os resgates, essas coisas. Então, acontece. Essa Acontece daí muito. das zonas umbralinas é que dá vontade de correr, né? Teve uma que eu só falava assim, quero acordar, não quero... Parecia Hellraiser, aquele filme do Hellraiser. Às vezes não dá só vontade, não. Vou falar por mim. Às vezes não dá só a vontade, você realmente sai correndo. Pô, saí correndo várias vezes. Eu tive uma que, assim, eu estava sentado, eu lembro que estava num prédio, uma mesa, assim, em reunião. A gente estava traçando um plano para... Tinha que tirar as pessoas de algum lugar. Só sei que a gente descia, o clima era de penumbra, pessoas vestindo roupas da década de 50, 60, e daqui a pouco tocava um alarme, mas um alarme gritante, e começava todo mundo a correr. Começava a escurecer, parecia um estilo do filme. Depois eu vi o filme, eu vi, caramba, parecia Silent Hill, parecia aquele filme, começou a escurecer, os becos escuros, as pessoas entravam no escuro, eu falei, não entrem no escuro, e entravam no escuro, e tinha umas entidades com umas mãos, parecia garfos, e as pessoas gritavam lá dentro, e aí eu pegava umas, não entre aí, não entre aí, eu falei, vem comigo, e eu corria junto, eu não queria nem saber, eu só sei que de 30 que eu tava rebanhando para tentar, eu só sei que eu cheguei numa ponte com 6, e eu correndo junto, e eu correndo junto. Acontece, né? Eu nem sei o que aconteceu com os outros, mas só sei que eu corri muito. É um negócio que até as entidades elas ensinam, né? Você falou uma vez, isso aconteceu corri várias vezes também, principalmente no começo, sai correndo, gritando, eles têm paciência, já tá lá o novato, né? Aí depois de um tempo você vai pegando mais maturidade, daí uma vez aconteceu comigo, de vir uma entidade lá, que ela tinha um aspecto meio animalesco e tal, para trabalhar. Aí você já se dá conta depois de um tempo, não, tô aqui para ajudar, né? E tinham outras pessoas, só que essas outras pessoas saíram correndo. Daí o Exu que tava junto falou: tá vendo? Eles também estão começando. Vai acontecer. Fica aí que a gente já vai buscar eles lá para explicar. Todo mundo no começo tem esse impacto, né? Tem sim. E é legal você falar porque a gente atrai muitas pessoas que estão começando. Sim. E muitas pessoas que estão começando, muitas vezes são desestimuladas por conta disso, né? Disso. Então explica um pouco para o pessoal a importância disso num processo, né? Isso. E também acho que é algo muito importante, a importância de um desenvolvimento mediúnico, ao seu ver, de forma organizada, como você costuma conduzir isso quando as pessoas te procuram, né? E quais são as recomendações para um médium que está começando a perceber que há algo diferente dele na sociedade, né? Que ele tem comportamentos, sensações diferentes na sociedade. Muito importante. Pegando a primeira, é muito importante a pessoa anotar os sonhos, registra os sonhos, anote tudo. Isso foi uma orientação que eu tive lá atrás, e eu tenho cadernos e cadernos, e faz todo sentido quando você anota, porque quando você escreve, você dá forma. E aquilo você começa a entender o contexto dimensional. Então, quando eu te relatei essa história, mas essa história eu escrevi umas 12 páginas desse mundo dimensional, explicando como é que era o resgate, porque na hora veio tudo. Então, escreva, mesmo que for aterrador, né? Parece filme de terror, mas escreva, porque nós ao dormir, estaremos resgatando pessoas. A caridade, ela continua, estaremos ali continuando ajudando a quem deve. Então, agora pegando o contexto de desenvolvimento, eu acho muito importante a pessoa sempre buscar um desenvolvimento mediúnico, e se o seu centro oferece, melhor ainda. E se não, busca um desenvolvimento mediúnico. Foi isso que eu procurei fazer. Eu desenvolvi ao longo de mais ou menos 20 anos um método, né, onde a pessoa ela vai passar por um estudo da base, da mediunidade, e depois que eu começo a fazer entender dos arquétipos, dos orixás e dos fundamentos de Umbanda, para entender como é que o uso do fumo, da bebida, que isso é tão controverso, o que está por trás da ectoplasmia que envolve tudo isso. Então, eu desenvolvi um método bem básico, por exemplo, de 110 horas de estudo, né? São 44 aulas, para dar esse embasamento, essa sustentabilidade que muitas vezes o médium não encontra no terreiro,
mas que é muito importante para o desenvolvimento mediúnico dele. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele é muito importante. Não dá para você só vestir o branco e vamos lá, vamos ver o que acontece. Não dá para ser assim hoje em dia. Que aí você pode ser um fantoche lá na frente, tá? E a terceira foi do desenvolvimento, você falou do... O desenvolvimento do trabalho mediúnico e o que o médium sente no dia a dia, que ele se sente diferente muitas vezes do amigo ali, que não tem as mesmas percepções. O que desperta muito inicialmente, eu costumo falar, é a sensibilidade, o nível de sensibilidade do médium, a pessoa começa a identificar a diferença quando ele entra no ambiente, ele sente um ambiente pesado, ele tem contato com as pessoas, ele sente um descarrego de energia, um levar de energia, que aquele efeito esponja, ele fica descarregado, ou ele acumula muita energia do ambiente, e são próprios de médiuns sensitivos, que sentem muitas coisas do ambiente e que acumulam também. O outro, ligado à mediunidade de cura, que todos têm, é as mãos esquentarem constantemente, as mãos entrarem em sudorese, principalmente quando aproximam-se pessoas que precisam de energia. Então, são pessoas que conseguem acumular muita energia e também entregar muita energia. São médiuns que têm essa situação ligada à mediunidade de cura, e todos temos. Porque, ao momento que você leva a mão a um ponto de dor, você está trazendo alento para aquele ponto de dor. Então, você já tem o fenômeno aí da autocura. A outra coisa é você ter sonhos, desdobramentos constantes, como a gente está falando aqui, que começa a mostrar situações do mundo astral que está ao seu redor, que vai levar a conta a você estudar. A outra coisa também é o despertar interno que a pessoa sente em buscar. Muitas vezes ela não sabe explicar, mas ela fala assim, nossa, mas eu tenho que entender sobre isso, eu tenho que me matricular nesse curso, eu tenho que fazer isso, eu sinto que é a hora. Isso é porque a alma está te colocando essa impressão, tipo assim, vai lá, estuda, vai lá buscar. Ah, mas não fez muito sentido, mas pode ter certeza que vai fazer sentido lá na frente. São algumas situações que acontecem logo no início que é um despertar da pessoa, é o interesse em querer buscar, é esse nível alto de sensibilidade, é algo fisiológico que aconteça, que às vezes a pessoa não sabe explicar, muitas vezes a vidência que pode abrir, né? A clarividência acontece muito no desdobramento, a vidência aqui no momento mais consciente. São esses fenômenos que, às vezes, a pessoa também escrever, ela pega pelo fenômeno da psicografia, ela começa a escrever. Então, tudo isso que for acontecendo, que não é muito explicado para ele que está começando, é um despertar mediúnico, despertar da mediunidade que carece de estudo, não? Entendeu? Aí tem que procurar um centro realmente, centro sério, um centro sério para poder você se enquadrar nisso. Não vai buscando qualquer livro, sabe? Porque tem livros falando de várias coisas, até ensinando receitinha para fazer em casa para você e não é legal. É melhor você procurar um centro sério ou alguém que você possa seguir, que faça sentido no seu coração e que fale seriamente aquilo que você precisa ouvir. E até tem gente às vezes que fala assim, não leia tal livro. Eu falo, não, nem fale para a pessoa não ler, que a pessoa vai querer buscar para ver qual que é. A gente às vezes sabe qual que é um livro que tem um assunto que vai zoar a cabeça da pessoa. Eu falo, nem vou falar, não fica aí deixa as pessoas terem o crivo delas, é muito importante isso. E você falou de sinais fisiológicos, né? Muitas pessoas relatam, até, lógico, existem coisas que são mapeáveis e coisas que de repente uma pessoa vai ter e ela vai trabalhar mediunicamente, e isso é legal, porque cessa. Apertos, dores musculares. Dores de cabeça, pesos nos ombros, ela vai notando que tudo vai soltando, vai liberando, porque ela precisa. Tinha médios, por exemplo, Ricardo, eu sinto um acúmulo de energia, as minhas mãos, eu pegava na mão da pessoa, suando. Falei, você é médium de cura, você é médium de doação, você tem que doar energia. Já era muito ectoplasma, você tem que liberar, senão isso fica desse jeito. E aí, quando ela começou a dar passe, tô bem, tô melhor. É isso. Mas a pessoa come muito também para compensar essa doação que ela não está conseguindo canalizar, né? Exatamente, porque a metabolização é muito grande, acontece muito nessa área, e aí é o que acontece, precisa repor energia. E para repor energia, repor ectoplasma para poder continuar a doação.
Que nem o Wagner fala, fica um tonel de Um ectoplasma na tonel de barriga. ectoplasma. Então, o médium mesmo, ele tem um metabolismo muito acelerado, normalmente. Por exemplo, eu tenho um metabolismo muito acelerado. Às vezes eu como, a digestão acontece muito rápida, porque a energia ela é gerada muito rápido. Então, a minha esposa às vezes fala, nossa, você parece um troglodita, come muito. Mas é dessa Tá forma. consumindo. E até o que você falou lá da polêmica das velas, das bebidas, dos charutos e tal, né? É um combustível, né? É um combustível. Ali, por exemplo, eu sempre falo de um fato que ocorreu sobre bebida comigo. Eu estava numa sessão de Exu, meu guardião estava bebendo. Naquela época eu trabalhava com o seu Zé Pilintra, e aí ele bebeu, a cerveja dele, bebeu, desincorporei, estava em desenvolvimento ainda, isso tem uns 20 e poucos anos atrás, ou mais. E aí eu desincorporei, tinha os outros Exus em terra, foram me oferecendo a bebida dele. Toma, 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 toma. Bebendo, daqui a pouco, sessão de pombagira, as pombageiras, toma, toma, toma. Eu falei, nossa, se eu sair daqui e parar numa lei seca, tô Bafou mesmo. ferrado. O que aconteceu? Indo para casa, virei a avenida, lei seca. Eu falei, por favor, eu só tava fazendo bem. Me ajude a passar, guardinha. Eu já saí do carro, sabe? Falei assim, ó, tá com vocês. Soprei, zero. Não É, tinha nem uma hora de término da sessão. Soprei, zero. levou. Aconteceu 2 vezes isso comigo. Então, depois, lá naquele tempo, eu não tinha toda a explicação que eu tenho hoje. Mas o que aconteceu? Como a gente exuda ectoplasma, normal, a entidade ela pega o líquido é absorvido, é volatizado, é transmutado em álcool e vai para o éter. Então, ele eteriza tudo aquilo e vai limpando o ambiente. Às vezes, no próprio baforar no elemento ar, ele já vai limpando, né? Sutilmente e não vai ficando nada dentro de você. Então eu ficava pasmo quando a nossa antiga mãe de santo, ela trabalhava com a dona Maria Molambo, bebia 3 garrafas de pitu inteira, acabava a sessão, não tinha um bafo de álcool, e ainda dava uma meditação para a gente ir embora zen. Então, assim, são coisas que realmente, por isso que eu falo, tem que estudar para entender como é que funciona o mecanismo da ectoplasmia, como é que funciona o mecanismo da volatização, da transmutação de elementos, porque eles sabem trabalhar isso muito bem. E aí eles trabalham com os elementos da natureza, trabalham com os elementais, trabalham com os ectoplasmas, com a energia do centro, com a energia da natureza ao seu redor. Tudo isso favorece para que essa magia aconteça. Você falou dos médiuns antigos, né? Que antigamente também os mais inconscientes também tinham uma quantidade maior ali, né? Também porque ficavam muitas horas prolongadas ali, né? Muitas horas. Consumia mais. Hoje em dia, como os médiuns também vão aprendendo melhor a lidar com as energias, você vê que diminui, né, a quantidade. Diminui. Por exemplo, eu vou falar da minha mediunidade. Quando parece assim, ele vai fazendo o uso da bebida dele, seu veludo. Chega um momento que ele não faz mais. Ele entrega a garrafa e acabou. Porque ele já entende que, como eu estou naquele processo e participando, o que eu estou vendo a partir dali pode afetar o processo. Se ele me apagasse, ele poderia ficar a hora que ele quisesse. Mas como ele me deixa participando e aprendendo junto, vendo os campos, vendo as energias, quando me permite ver, o trabalho de desfazimento energético, essas coisas todas, quando ele me permite ver, naquele momento ali ele tá vendo, tipo assim, chegou, agora é o limite do que você está vendo, a partir daí você pode me atrapalhar, então é melhor a partir de agora cessar o uso, porque o que eu tinha que usar já foi necessário. Você Então, falou da lei seca. Eu vi até um stand-up, o cara da Umbanda, que ele falou que aconteceu com ele, né? E aí ele falou, putz, agora o que eu vou fazer, né? Na hora que o policial perguntou, você bebeu? Ele falou, eu não. Ele já deixou claro, daí também não acusou. né? Então ele falou, obrigado, né? Porque estava num Nossa. trabalho espiritual. Não, e eu saí daquele dia assim, ó, sabe, é o milagre, né? Milagre é algo inexplicável, vamos botar assim, de uma forma cristã falando. Mas eu saí daquele dia, eu falei, que isso, cara? Isso aqui é magia pura, É. inacreditável. Não tinha nenhuma hora, o álcool demora mais de 8 horas de sair do corpo. Às vezes se pegar um Listerine ali, né? Um Pô, bombom de licor, já acusa, já já. coisa.
Eu falei isso pro Wagner, o Wagner até falou, pô, Ricardo, eu quero que... Depois fala para ele te ensinar isso, porque eu quero aprender também. É algo esotérico, né? Esotérico, não tem explicação. Isso é com eles, né? A gente é só ali um instrumento, o canal, né? Só instrumento. E por falar nisso, fala um pouco do teu trabalho, das tuas iniciativas, né? Você tem o teu canal, inclusive, pessoal, deixem o teu like aqui, coloquem seus comentários, compartilhem para um grande número de pessoas. Nós temos aqui um collab com ele, o canal dele também está aqui. Se inscreva no canal dele também, que ele também tem lives lá e vídeos muito bacanas. Então, vale a pena a gente fazer essa troca. O pessoal que veio de lá se inscreve aqui, o pessoal que está aqui se inscreve lá no canal dele, que é muito bacana. E passa aí, então, essas possibilidades para o pessoal. Aí. Ai, que bom. Nós temos uma casa lá no Rio de Janeiro, que é o Centro de Estudo Espiritualista Universal. É uma casa que foi fundada dia 4 de abril de 2017, com o objetivo de unir as religiões, né, de trazer conceitos filosóficos, doutrinários para estudo. E, ao mesmo tempo, acontecem as terapias. Então, é uma casa que hoje se localiza no Recreio dos Bandeirantes, na Rua Ismael Silva, número 87, do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. É uma casa que hoje atende 1.000 pessoas semanalmente, tem um corpo mediúnico de 130 médios. É uma casa que, assim, eu tenho muito amor por aquela casa, e os médios também, um grupo mediúnico muito bom, porque eu acredito, assim, que quando tem base de estudo e base filosófica e doutrinária envolvida, se forja médios bons. Isso aí é algo que a gente preza muito lá naquela casa. E a gente também tem nosso centro de Umbanda, que fica localizado em Santo Aleixo, onde tem realmente as práticas de Umbanda, os atendimentos de caridade, que é o centro que hoje é administrado pela minha mãe. Ela é mãe, eu também é sacerdotisa, é mãe de santo, e é onde o nosso grupo ele se reúne também para poder fazer a sua caridade. E sou escritor também, tenho alguns livros escritos, né? Dois voltados para a linha de Umbanda. O meu primeiro livro é o Consciência Crística, que traz a visão universalista. Depois escrevi o Salve a Malandragem, que traz o arquétipo do malandro, numa visão mais sagrada. Escrevi recentemente Sétima Lágrimas do Preto Velho, que traz a força do Preto Velho, um romance de uma época baseada no poema Sétima Lágrimas do Preto Velho. E está vindo agora o Luzes da Sabedoria, vai lançar no que vem, já tá editado, já está pronto, que é um encontro de Buda, Cristo, Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, Maomé e Guru Nanak, que são vertentes, né, do sikhismo, do chinês, Confúcio, do Lao Tse, Maomé, Cristo, Buda. É um encontro de grandes mestres que eles se encontram para discutir assuntos da humanidade. Bem universalista. Bem universalista. E é um livro de 444 páginas, que vai trazer aí uma vertente e um abraçar dessas religiões aí. Quando estiver pronto, vem aí para a gente falar dele. Com certeza. E esse pessoal que gostou eles conseguem encontrar os seus livros em algum site? A pessoa consegue encontrar no www.aranduacademy.com.br. Encontra tudo lá, até os nossos cursos de teologia de Umbanda, os nossos cursos de Reiki que a gente oferece lá, que eu sou mestre Reiki também, e os livros também, e vários outros cursos. Encontra tudo lá. Vou deixar na descrição, pessoal. Então, o canal já está junto aqui, você já vai poder se inscrever. Então, entra lá nas redes sociais. O Instagram é Ricardo de Napoli, né? Ricardo de Napoli. Bem legal. O Instagram dele tem vários vídeos bacanas lá, explicativos. Sigam ele também lá no Instagram. A gente também tem um collab lá, que provavelmente você vai ver Filhos do Todo e Ricardo de Napoli. Então, pessoal, deixa o like, compartilha, coloca os seus comentários, assista novamente essa entrevista, marque pontos importantes, porque a gente falou sobre assuntos muito relevantes hoje. E eu quero agradecer a tua presença, viu? Tua disposição, o compartilhamento de bons conhecimentos com o nosso público. E as portas estão abertas para quando você lançar esse livro, vem aqui para a gente falar. Não, eu vou sim. Inclusive, a gente também tem uma vertente lá no canal de ancestralidade, que é onde eu e minha esposa, a gente traz isso muito forte, a questão da ancestralidade, da parte sistêmica. Então, é algo também fundamental, que a gente acha que é um tripé, faz parte do tripé, desse tripé da espiritualidade, que dá uma força, você entender a força dos seus ancestrais, né? O que está por trás. Mas, queria agradecer a Farrell a possibilidade de estar aqui com vocês,
aberta para novas, para trazer outros papos, para bater. A gente tem muitas histórias aí, mas queria agradecer de coração a oportunidade de estar aqui, Filhos do Todo. Gratidão é nossa e eu vou abrir aqui para você dar uma mensagem final para o nosso público aí que acompanhou. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e dizer para vocês que o homem, ele busca... não é a mediunidade que engrandece o homem, é o homem que ele, na sua busca do seu estudo e do conhecimento, que ele engrandece a sua mediunidade. E é aí que faz ele crescer, é aí que faz ele evoluir. Estudem, busquem. Fora do conhecimento não há libertação. Mediunidade é algo muito sério. É um dom que, sem estudo, só te leva a caminhos funestos, a caminhos que não são bons. E o que você tem hoje, e todo mundo tem aí, você pode fazer o diferencial nesse mundo. E a gente está nesse mundo realmente para deixar nossa marca, um legado, né? Ajudar o próximo e deixar nossa história para os que virão. Um beijo a todos, um beijo no coração. Como a gente fala na Umbanda, axé, saravá.